Se você é advogado trabalhista e ainda não entendeu o que está acontecendo com a ADC 80 no Supremo Tribunal Federal, eu preciso te dizer uma coisa com toda clareza. Isso vai mudar a forma como você peticiona, a forma como você atende o seu cliente e a forma como você analisa o risco de cada ação trabalhista. Presta atenção no que eu vou te explicar, porque isso é muito importante e você precisa entender agora. Já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Eu sou Alexandre Ferreira, advogado trabalhista com mais de 15 anos de experiência, professor de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e ensino advogados e advogadas a entenderem sobre advocacia trabalhista na prática, gestão, marketing, prospecção de clientes e hoje eu vou te explicar todo o cenário da ADC 80, o que já aconteceu e o que ainda falta acontecer e o que você precisa fazer agora na prática para não ser pego de surpresa. Vamos começar do começo, porque é fundamental que você entenda a origem dessa discussão para compreender o peso do que está em jogo. A DC 80 foi proposta pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro, a CONSIF, e discute a constitucionalidade dos parágrafos 3º e 4º do artigo 790 da CLT, que foram introduzidos pela reforma trabalhista lá em 2017. Esses dispositivos condicionam a concessão da justiça gratuita na Justiça do Trabalho à comprovação efetiva de insuficiência de recursos. Mas antes da ADC 80, a regra prática era outra. A súmula 463 do TST consolidou o entendimento que facilitava muito a vida do trabalhador e do advogado que o representava. Bastava uma simples declaração de hipossuficiência para obter a gratuidade, um papel, uma assinatura, pronto. E o acesso à justiça estava garantido sem custo. E agora o STF está mudando isso. O ministro Gilmar Mendes abriu divergência no julgamento, propondo uma mudança profunda em relação ao tema. Uma presunção relativa de hipossuficiência apenas para quem recebe até R$ 5.000 por mês, valor alinhado à Lei 15.270 de 2025, que é a mesma lei de isenção do imposto de renda. Acima desse valor, a comprovação concreta passa a ser obrigatória, e a proposta do ministro Gilmar ainda estendeu essa lógica para todos os ramos do judiciário, não só para a Justiça do Trabalho. E essa divergência ganhou força rapidamente. Até o início de abril de 2026, os ministros Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Dias Toffoli já haviam acompanhado Gilmar Mendes, formando uma maioria provisória de 5-1 a favor de critérios mais rigorosos para a concessão da gratuidade. Agora eu preciso te explicar o que essa maioria provisória significa na prática, porque é aqui que muita gente se confunde. Uma maioria no plenário virtual não é uma decisão final, e foi exatamente isso que aconteceu em 8 de abril de 2026. O relator Edson Fachin pediu destaque. Com isso, o julgamento virtual foi interrompido, o placar foi zerado e a DC 80 terá que recomeçar do zero no plenário físico do STF, em data que ainda será definida. Isso significa que a decisão final ainda não saiu, mas a tendência é muito clara e você precisa se preparar para ela desde já. Agora vamos falar do que essa mudança representa na prática para o advogado trabalhista, porque é aqui que o impacto é mais concreto e mais imediato. Eu vou dividir isso em 3 grandes blocos para ficar muito claro. O primeiro bloco é sobre a petição inicial. O ministro Gilmar Mendes deixou claro que o juiz poderá exigir documentos, analisar o caso concreto e até indeferir o benefício, mesmo diante de renda inferior ao teto de R$ 5.000, caso haja indícios de capacidade econômica. Ou seja, a simples declaração de hipossuficiência deixa de ser suficiente. A prova da hipossuficiência passa a ser protagonista desde a petição inicial. Se você já não está instruindo suas iniciais com documentos que comprovem a condição econômica do seu cliente, é hora de rever esse hábito agora. O segundo bloco é sobre o atendimento ao cliente. O ministro Zanin acrescentou que o ônus de comprovar a renda ou a insuficiência financeira é de quem pleiteia o benefício, sendo facultado ao magistrado exigir documentação adicional.
Isso muda a conversa que você tem com o seu cliente desde a primeira consulta. Você precisa já levantar na primeira reunião o contra-cheque, o extrato bancário, a declaração de imposto de renda, quem sabe, o comprovante de residência e qualquer outro documento que demonstre a real condição financeira do trabalhador. E se ele ganhar acima de R$ 5.000, você precisa reunir uma prova concreta da impossibilidade de arcar com as custas. Não é mais uma formalidade, é uma questão estratégica. O terceiro bloco é sobre a análise de risco. Dependendo da decisão final do STF, podem ocorrer alterações no volume de ações trabalhistas, na forma de comprovação da hipossuficiência e no impacto direto na litigiosidade. Isso significa que o filtro de entrada nas ações trabalhistas vai aumentar. Casos que hoje são ajuizados com baixa perspectiva de êxito, mas sem nenhum custo para o trabalhador, podem passar a ter um custo se a gratuidade for negada. Isso afeta diretamente a forma como você avalia quais casos valem a pena ser levados à Justiça do Trabalho. E tem um ponto que eu considero fundamental e que quase ninguém está discutindo. Existe hoje um paradoxo entre o STJ e o STF sobre esse tema. O STJ, no tema 1178, julgado em setembro de 2025, afirmou que critérios objetivos de renda não podem por si só fundamentar o indeferimento automático do benefício. Já o STF caminha para dizer que renda de até 5.000 basta para presumir a hipossuficiência. As duas teses proferidas com meses de diferença, em ambas de alcance nacional, ainda não conversaram entre si. Essa tensão vai aparecer na prática nos tribunais e você precisa estar preparado para navegar nessa grande discussão. Agora, como advogado trabalhista, qual é a minha orientação prática para você enquanto a decisão final ainda não sai? Primeiro, continue juntando a declaração de hipossuficiência, mas passe a instruir as suas iniciais também com documentos complementares que comprovem a condição econômica do seu cliente, especialmente quando ele ganha próximo ou acima de R$ 5.000. Segundo, revise o seu checklist de primeira consulta. Pergunte ao cliente sobre renda, patrimônio, dependentes e despesas, porque se o juiz pedir essa informação depois, você precisa ter condições de responder. Terceiro, fique atento à data do julgamento no plenário físico. Assim que a pauta for publicada, a decisão pode vir rápido e você precisa adaptar a sua prática imediatamente. E tem um último ponto que eu quero te deixar. O STF está redesenhando a gratuidade para qualificar e não para restringir o acesso à justiça. Esse é o argumento oficial. E eu entendo a lógica. Uma gratuidade automática e sem critério pode incentivar ações sem fundamento, sobrecarregar o judiciário e prejudicar quem realmente precisa do benefício. Mas também é verdade que o trabalhador brasileiro, na maioria dos casos, não tem condições de arcar com os custos de um processo, e qualquer barreira, por menor que seja, pode representar o abandono de um direito real. E é por isso que o seu papel como advogado trabalhista vai ser ainda mais importante depois dessa decisão. Você é o filtro, a orientação e a proteção do trabalhador nesse novo cenário. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, compartilhe com outros advogados e se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização sobre esse e outros vários temas. Assim que a decisão final sair no plenário físico, eu volto aqui com tudo explicado e com os impactos práticos para a sua atuação. Me conte aqui nos comentários. Você já mudou alguma coisa na sua maneira de peticionar por conta da ADC 80? E qual é a sua visão sobre essa mudança? Ela protege o sistema ou prejudica o trabalhador? Até o próximo vídeo.